Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo do 6 ao versículo 9. Gálatas, capítulo 1. Do capítulo 6 ao versículo, do versículo 6 ao versículo 9, que diz assim. Esse vai ser o tema da nossa, o texto base, para o nosso estudo de hoje. Nós vamos estudar sobre o evangelho pervertido. E esse é o nosso texto base de hoje, Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Pai querido, obrigado, Deus, mais uma vez eu quero orar aqui ao Senhor, pedir para que o Senhor venha me usar para falar com o teu povo, para falar conosco aqui nessa noite, Deus. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer na minha vida, Pai. Que tudo que nós aprendemos aqui, Deus, nós venhamos guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor, Pai. E que nós possamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, o Evangelho de Jesus, ele confronta e desafia o mundo pós-moderno, proclamando que somente o Evangelho tem a solução para os problemas do homem. E numa sociedade em que as pessoas procuram uma saída para os seus sofrimentos, o Evangelho de Jesus é uma solução disponível. Mas infelizmente o grave problema, porém, é que muitas pessoas estão sendo enganadas por um falso evangelho, por um evangelho que não é de Deus. John Robbins diz o seguinte: dinheiro falso se parece com dinheiro genuíno e ele tem que ser assim, para poder enganar as pessoas. Evangelhos falsos são parecidos com o real e eles enganam a muitos. Meus irmãos, o falso evangelho, ele é pregado por falsos mestres, por falsos obreiros. O falso evangelho é pregado por falsos profetas, gerando, assim, crentes falsos e falsas igrejas. E a essência do falso evangelho é acrescentar algo à doutrina da justificação pela fé. E no Brasil, hoje, prega-se o evangelho cada vez mais pervertido. Infelizmente, isso está acontecendo nos nossos dias. Um evangelho destituído de conteúdo bíblico, de autoridade espiritual e com motivações comerciais. E o apóstolo Paulo, ele enfrentou esse mesmo problema que nós estamos enfrentando nos nossos dias. E ele escreve às igrejas da Galácia com o objetivo de combater o falso evangelho. E Paulo aqui, ele está atônito, ele está espantado com a possibilidade dos irmãos apostatarem da sua fé, influenciados por um falso evangelho. E observe que ele fala sobre alguns que querem perverter o evangelho de Cristo, o evangelho que pertence a Cristo. Aqui ele está sendo subvertido. E na lição de hoje, meus irmãos, nós estudaremos sobre o significado desse evangelho, do evangelho pervertido.
Eu quero ler mais uma vez o versículo 6 e 7, do capítulo 1 de Gálatas. Diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A mensagem que resume esse trecho é que nós aprendemos nesse texto é que só existe um evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo. E nisso nós encontramos aqui nós temos 4 perguntas chaves para entender o que é o evangelho. A primeira é: o que é o evangelho? Você sabe o que é o evangelho, o significado do evangelho? O evangelho, meus irmãos, é a boa nova da salvação exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Proclamar o evangelho é anunciar o Cristo crucificado. É anunciar o Cristo crucificado. O teólogo e pastor John Stott diz que o evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na cruz. Quando Cristo é exposto publicamente na cruz. O evangelho, meus irmãos, é um evento histórico, é um evento único em que não se repete. Mas qual é a origem do evangelho? A origem do evangelho, ela é divina. A origem do evangelho trata-se do evangelho de Deus. O evangelho de Cristo, isto é, o evangelho que pertence a Cristo. A boa nova, ela veio do céu. A boa notícia, o evangelho, ela veio de Deus. Mas o que o evangelho oferece para nós? O evangelho, ele oferece a bênção da justificação pela fé. Isto é, Deus, ele aceita nós como justos diante dele, quando nós cremos e aceitamos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas o que o evangelho exige de nós? O que o evangelho exige? Meus irmãos, para receber a justificação, eu e você, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Eu e você, nós temos que apenas crer que Jesus Cristo já fez tudo por nós. E Jesus Cristo, ele já fez tudo o que precisava para nos salvar, para que a graça do evangelho alcançasse a nossa vida. Esse é o evangelho da graça, esse é o evangelho de Deus. Então, meus irmãos, não existe outro evangelho. Mas que outro evangelho é esse que Paulo está falando aos Gálatas? Que evangelho é esse que Paulo está falando, o outro evangelho? Nos versos 6 e 7, nós temos 2 expressões chaves. A primeira é a palavra outro, que na língua grega há 2 vocábulos que traduzem a palavra outros. Héteros, que significa outro de espécie diferente, e a palavra allos, que significa outro da mesma espécie. Assim sendo, Paulo ele entendia que este outro evangelho de natureza diferente nem era outro evangelho, porquanto só existe um evangelho verdadeiro. Não existe outro evangelho legítimo ou um segundo evangelho. A segunda palavra, perverter, que nós encontramos no texto, essa palavra perverter, no original, no grego, ela significa transferir, modificar e subverter. E este termo é usado apenas 3 vezes no Novo Testamento, com o sentido de provocar uma reviravolta ou inverter algo. E os judaizantes, eles haviam invertido. Eles haviam virado os ensinamentos em direção contrária, tentando conduzir os irmãos da graça de volta para a lei. Meus irmãos, o processo de perversão do evangelho de Cristo, ele não nega a pessoa e a obra de Cristo. Ela simplesmente acrescenta a elas o cumprimento da lei. E os falsos mestres, ou judaizantes, eles misturavam a lei
o Evangelho, ensinando que a salvação por meio da graça ensinando a salvação por meio da graça e também pela obediência da lei. Mas tudo que se tenta acrescentar à graça de Deus, a perverte ou a subverte. A salvação ela é única e exclusivamente pela graça de Deus. A salvação, nós não encontramos a salvação em outro lugar, em outra coisa, em outro tipo de mensagem. Não, a salvação ela é exclusivamente pela graça de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, nós temos observado algumas perversões do Evangelho de Cristo nos nossos dias. Primeiro nós vemos o Evangelho da prosperidade, que ensina que ser abençoado é ter prosperidade material. Esse Evangelho da prosperidade ensina que ser abençoado é ter bens materiais, é não ficar doente e não ter problemas. O outro evangelho que nós vemos nos nossos dias é o evangelho da graça barata, que não exige o arrependimento. O evangelho que não combate o pecado e nem ensina a centralidade da cruz. Esse evangelho da graça barata, ele recruta voluntários, mas não produz discípulos. Um outro evangelho que nós encontramos nos nossos dias, o falso evangelho, é o evangelho do poder espiritual. Esse evangelho enfatiza curas, milagres e bênçãos imediatas. A igreja é uma prestadora de serviços espirituais que atende a um público consumidor carente. E o outro evangelho que nós encontramos é o evangelho da tradição humana, que tenta preservar as tradições humanas do passado ou criar inovações humanas atuais, substituindo e acrescentando tradições humanas ao evangelho puro e simples. Mas quem são essas pessoas que pervertem o evangelho? Quem eram esses indivíduos que pervertiam o evangelho que Paulo estava combatendo? Paulo sabia quem eram essas pessoas. Paulo sabia que eram os judeus judaizantes. Os judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo, que procuravam a praticar e a defender os princípios do judaísmo. Primeiro, eles pensavam que o cristianismo era único e exclusivamente para os judeus. A base para este pensamento é que eles só admitiam a nação judaica como povo escolhido de Deus. E essa foi uma dificuldade enfrentada até pelos apóstolos de Jesus. E segundo, esses judeus judaizantes, eles entendiam que a única maneira de um gentil tornar-se cristão era se tornando um judeu. Isso significa que eles deviam ser circuncidados, os gentios deveriam cumprir as exigências da lei. E a solução deste problema só foi encontrada na reunião dos apóstolos. Nós encontramos lá em Atos 15, Atos capítulo 15, versículo 19 a 20, que diz assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Meus irmãos, nós sabemos que a igreja e o evangelho sempre sofrerão ataques dos falsos obreiros. Paulo ele escreveu para Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do verso 3 a 5, ele escreveu assim para Timóteo: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas,
alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Meus irmãos, Paulo aqui ele apresenta 7 marcas do falso mestre. A primeira marca é que o falso mestre ele ensina doutrinas contrárias ao ensino bíblico. Os falsos mestres eles ensinam doutrinas contrárias à palavra de Deus. A segunda marca de um falso mestre é que eles ensinam doutrinas que não motivam a vida piedosa e a vida de santidade. A terceira marca de um falso mestre, de um falso profeta, é que eles são pessoas orgulhosas que acham que sabem de tudo. E a quarta marca de um falso mestre são pessoas maníacas por discussões teóricas ou questões que não importam com a palavra de Deus. A segunda marca de um falso mestre são pessoas que produzem inveja, provocações, difamações, suspeições malignas e brigas constantes. E a sexta marca de um falso mestre são pessoas que têm a mente pervertida e incapaz de conhecer a verdade de Deus. E a sétima marca de um falso mestre são pessoas que fazem da religião uma fonte de lucro ou que ensinam para ganhar dinheiro. Meus irmãos, há somente um evangelho verdadeiro. Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Deus. Este é o único evangelho verdadeiro, Jesus. Jesus Cristo, ele é o caminho, Jesus Cristo, ele é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Jesus, ele não é uma opção, mas ele é a única alternativa de chegarmos a Deus. Nós só podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo. E quando este evangelho é pervertido, traz consequências sérias. E Paulo ele vai nos apresentar 3 consequências sérias quando uma pessoa perverte o evangelho. A primeira consequência é a apostasia. No versículo 6, novamente, ele vai dizer assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A sentença estáis passando, no original, significa transferir, transportar para outro lugar ou remover, com o sentido de uma modificação de mente e coração. Trata-se de apostasia da fé, isto é, uma traição a Jesus Cristo. E Paulo ele fala dessa rapidez que eles estão tendo de abandonar a fé em Cristo Jesus. E a apostasia, meus irmãos, por Paulo é vista como uma ação demoníaca. Nós podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Meus irmãos, a fonte da apostasia da fé é a sedução demoníaca que se utiliza de homens hipócritas e mentirosos. A mensagem que produz apostasia é o ensino de demônios. E os Gálatas não estavam apenas mudando de religião, eles não estavam apenas mudando de igreja, mas eles estavam abandonando a Deus e a graça salvadora. A segunda consequência do falso evangelho é a confusão. No versículo 7, Paulo vai dizer: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
perturbam. A palavra no grego original significa perturbar, agitar, sacudir, transtornar, revolver, desequilibrar e lançar confusão. O verbo utilizado por Paulo aqui está no presente contínuo, significando que aquela perturbação era uma ação contínua daqueles falsos mestres. Quando o verdadeiro evangelho, meus irmãos, é pregado de forma deturpada, ao invés do evangelho trazer luz, ao invés do evangelho trazer paz, o evangelho deturpado ele traz trevas e confusão na vida das pessoas. Mas o evangelho verdadeiro não é assim. O evangelho de Deus, ele conduz nós à paz de Deus. A graça de Deus, a graça do nosso Senhor não apenas salva, mas ela também sustenta a vida de todos nós cristãos. A graça ela é suficiente para nos capacitar quando nós enfrentaremos os problemas, os sofrimentos. A graça ela é poderosa para nos fortificar. E a graça ela nos faz viver uma vida cristã vitoriosa. Esta é a graça de Deus. Mas a terceira consequência que Paulo fala, nós aprendemos com o texto, é a maldição. No versículo 8 que diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Meus irmãos, ser anátema é ser maldito, é ser amaldiçoado na perspectiva divina, pronto para ser destruído. Meus irmãos, Deus ele é a fonte de bênção, mas Deus também ele é fonte de maldição. Ser anátema também significa estar perdido ou estar separado de Cristo. E uma pessoa, meus irmãos, que ouve e acredita no evangelho deturpado, essa pessoa está enganado quanto à sua salvação. Essa pessoa que acredita no falso evangelho, essa pessoa está perecendo. Quando ela permanece nesse evangelho, ela está sendo perdida. Ela está entrando em condenação. Mesmo que milagres, falsos milagres estejam acontecendo no meio desse falso evangelho. Meus irmãos, que você possa priorizar, que você possa ficar firme no evangelho de Deus. A gente sabe que hoje existem várias coisas que as pessoas estão acrescentando no evangelho de Deus, que não faz parte da palavra de Deus, do evangelho de Deus. Que você possa estudar a Bíblia, que você possa ler na palavra de Deus, encontrar na palavra de Deus, que você possa encontrar em Jesus o verdadeiro evangelho, que você possa de fato ser livre e se livrar desse falso evangelho que muitas vezes nós escutamos por aí. E infelizmente isso tem crescido cada vez mais. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que o nosso Senhor, eu oro e peço para que Deus sempre nos alerte, que Ele sempre enche o nosso coração com a sua paz, com a sua verdadeira graça, e que os nossos olhos possam sempre estar firmados em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento, que você possa fechar os seus olhos aí onde você está. Se você tem acreditado em coisas que não faz parte do Evangelho de Deus, que nesse momento você possa se arrepender, que nesse momento que você possa voltar para Deus e crer no verdadeiro Evangelho, o Evangelho que nos salva, o Evangelho que nos faz justo pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque a misericórdia do Senhor dura para sempre e ela se renova todos os dias, ó Deus.
Obrigado, Deus, porque mesmo a gente não merecendo, a graça do Senhor nos alcançou, a boa notícia do Senhor nos alcançou, o evangelho do Senhor nos alcançou. Obrigado porque mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente caminhando para o inferno a passos largos, o Senhor interferiu na nossa história. O Senhor interferiu na nossa história, enviando o seu Filho nesse mundo para morrer em uma cruz por nós. E nessa cruz Ele comprou a nossa liberdade. Nessa cruz Ele pagou pelos nossos pecados. E hoje nós temos a salvação. Hoje nós temos a esperança da redenção. Hoje nós temos a salvação que está em Cristo Jesus. Graças ao Senhor. E isso é de graça. Deus, isso é maravilhoso porque nós não precisamos fazer nada. A gente só tem que crer que o Senhor enviou o seu Filho e o seu Filho morreu em uma cruz por nós. E obrigado, Deus, por tudo. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados, Deus. Obrigado porque em Ti é a salvação. Obrigado porque mesmo a gente perdido, mesmo a gente afastado do Senhor, o Senhor nos trouxe de volta para Si. O Senhor nos trouxe para a Tua presença. E hoje nós temos acesso ao Senhor por causa da Tua graça, Deus. E obrigado por tudo. Nós possamos sempre estar com os nossos olhos fitados no Senhor. E nós possamos estar com nossos corações sempre derramados, ó Deus, no verdadeiro Evangelho, que é Jesus Cristo. E obrigado por tudo. E que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está assistindo esta mensagem, Deus, em nome de Jesus, Deus. E obrigado por tudo. Amém. Graças